Ótima notícia para o Fluminense, craque tricolor é finalmente valorizado. A gente vai falar um pouquinho sobre o Luiz Henrique, técnico do PSG, dando o papo reto sobre as vitórias dos sul-americanos sobre os clubes europeus. Além disso, tem clubes do exterior monitorando a situação de atacante tricolor e a gente também tem a provável escalação do Flu para o jogo de amanhã contra o Mamelodi Sundowns aqui em Miami, pela última rodada do Grupo F da Copa do Mundo de Clubes. Jogo importante para o Fluminense confirmar a sua classificação para as oitavas de final. Tem muita coisa para a gente falar nesse vídeo aqui, então desde já eu te convido a deixar o like, a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta a gente vai falar muito do Fluminense. O Fluminense está invicto nessas duas primeiras rodadas de Copa do Mundo de Clubes. Teve um empate contra o Borussia Dortmund na estreia, vitória de virada contra o Sun Hyundai por 4-2 no segundo jogo. E o grande nome do Flusão na competição até o momento é o do meia atacante colombiano John Arias. Foi eleito pela FIFA o melhor em campo nessas duas partidas e também, Daniel comentou no vídeo aqui de ontem, esteve representando o Fluminense no time da segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes. Além da seleção da FIFA, o John Arias também apareceu na seleção da rodada lá do SofaScore. Ele teve uma nota de 9.1, né? Só não ficou melhor do que o Di Maria, que jogou contra o Auckland City, né? O Benfica amassou o Auckland City. Também teve o Gundogan do Manchester City e o Barrios do Atlético de Madrid, que nessa segunda rodada tiveram notas melhores do que a do John Arias. O Courtois, goleiro do Real Madrid, teve uma nota igual de 9.1, mas de fato, um dos grandes destaques dessa rodada, segundo o SofaScore. Não vou nem entrar no mérito, né, da seleção da rodada do GE, lembrando, tá, é da segunda rodada, já teve o jogo do Atlético de Madrid contra o Botafogo, mas não está contabilizando ainda somente a rodada passada do Fluminense. Eu não vou nem entrar no mérito da escalação da rodada do GE, não colocar o John Arias, que eu achei um absurdo, né, o John Arias foi mais uma vez o grande jogador do Fluminense nessa partida e achei ridículo ele não aparecer. Vou focar aqui em destacar quem está valorizando o John Arias, no perfil oficial da FIFA, a nota da FIFA e também a nota do SofaScore. Aqui a seleção tem o Courtois no gol, Rasmussen do Salzburg na zaga, com Otamendi e o Dias do River, Di Maria, Barreiro, ambos do Benfica, Gundogan do City, Barrios do Atlético de Madrid, lá na frente Arias do Fluminense, Messi do Inter Miami e Ildiz da Juventus. Juventus, inclusive, pode ser adversário do Fluminense nas próximas rodadas da competição. E você, tricolor, quer ficar por dentro de tudo que acontece com a Copa do Mundo de Clubes, receber os resultados em tempo real na sua mão, além, de, claro, das principais estatísticas dos jogadores, você pode baixar gratuitamente o aplicativo SofaScore no link fixado nesse vídeo aqui, lá no comentário. Você clica nesse link, vai abrir na sua loja virtual de aplicativos para você baixar gratuitamente o SofaScore, parceiro oficial aqui da Central Fluminense. E falando nessa valorização do John Arias, por mais que o Globo Esporte não tenha colocado o jogador na lista, né, na seleção dessa segunda rodada, no programa Fechamento Sport TV, ele foi muito exaltado. O programa estava sendo comandado pelo André Rizek, que citou ele ali como um dos grandes destaques da competição até o momento, coisa que foi, né, como eu posso dizer, corroborada pelo Felipe Melo, conhece muito bem o John Arias, jogou com ele aqui no Fluminense, e também pelo Eric Faria. O Eric Faria, inclusive, eu destaco aqui uma afirmação dele, que ele fala o seguinte: o John Arias, para mim, é o melhor jogador até agora da competição. Eu acho que dos 4 clubes brasileiros, ele é aquele que faz mais diferença no time. O conjunto do Flamengo é mais equilibrado. Palmeiras também tem um conjunto mais equilibrado que ajuda o Estevão. Então essa é a opinião do Eric Faria e eu concordo com ele. Assim, em termos de elenco, e aí isso aqui, gente, não é desmerecendo o John Arias ou o Fluminense, tá? Mas em termos de elenco, de equilíbrio, a gente sabe que o Palmeiras e o Flamengo têm elencos melhores do que o do Fluminense, Botafogo, idem. Então o John Arias, ele é uma peça mais essencial no Fluminense do que qualquer outro jogador em Flamengo, Palmeiras e Botafogo. Mas para além disso, eu acho que as atuações do John Arias na competição ainda assim são superiores a esses outros jogadores. Tem sido de fato esse grande destaque tricolor, principalmente, né, do meio para frente nessa competição. Tá jogando muita bola. Espero que amanhã contra o Mamelodi jogue muito novamente para a gente confirmar a classificação para a próxima fase.
Uma outra ótima notícia para o Fluminense foi um show da torcida tricolor diretamente aí do Brasil. Quem traz essa informação para nós é o jornal O Globo, de que a vitória do Fluminense contra o Ulsan Hyundai da Coreia do Sul no último sábado foi a maior audiência da TV Globo no painel nacional, ou seja, jogos transmitidos para todo o Brasil. Essa foi a maior audiência que a TV Globo conseguiu alcançar, 20 pontos nessa vitória tricolor. Jogo com muita emoção, né? Eu até brinquei aqui, pô, a gente teve mais emoção do que precisava, né? Não precisava de tanta emoção assim, mas foi, né? Abrimos o placar, estávamos jogando bem, depois o Fluminense dá aquele apagão, o Ulsan vira o jogo, no segundo tempo a gente consegue empatar, virar e ampliar para sair com a vitória por 4-2. Colocamos, né, um pouquinho de saldo ali, a gente está com um gol a mais do que o Borussia Dortmund de saldo. Agora nessa última rodada, vamos ver o que acontece. O Fluminense vencendo o jogo contra o Mamelodi, precisa que o Borussia não vença por mais saldo do que a gente para terminar em primeiro lugar nesse grupo e aí pegar, né, o segundo colocado do grupo E. Também é um grupo que está muito em aberto, então não dá nem pra gente fazer muita previsão, né, do Fluminense. A gente não consegue imaginar se o Fluminense passando de fase, aí rapidamente, né, para o Fluminense passar de fase é só não perder o jogo, tá? Se perder o jogo vai ser eliminado. Mas se não perder, tem a possibilidade do Fluminense perder, mas o Borussia perder pro Ulsan também, demais, mas aí eu já acho que é uma possibilidade muito remota, então eu tô no meu cálculo aqui de cabeça, se o Fluminense perder, é eliminado. Se não perder, passa de fase. Basicamente é isso. Mas aí, se a gente empatar, a gente passa em segundo, muito provavelmente, né? Porque eu tô partindo do princípio de que o Borussia pelo menos pontua contra o Ulsan, mas imagino que vai vencer sim a equipe coreana. E se a gente vencer esse jogo, depende do saldo da equipe do Borussia Dortmund. Ou seja, se o Fluminense vencer por 1-0 eles vencerem por 2, igualam no saldo de gols, aí vão para outros critérios de desempate. Então, para passar em primeiro, a gente tem que vencer o Mamelodi Sundowns, vamos colocar dessa maneira aqui, e depois a gente vai ver no saldo de gols. Mas o grupo E também está muito em aberto, né? Tem uma possibilidade, inclusive, de ter um triplo empate, se Inter e River empatarem e o Monterrey vencer o Ural, que a gente imagina, né, que é o resultado tendência desse grupo. Vai ficar todo mundo empatado com 5 pontos, vai ficar uma doideira. Então, assim, dá nem pra falar, pô, vamos escolher o adversário. Tá difícil de saber isso, porque o grupo E também tá muito em aberto. E que a Copa do Mundo de Clubes está sendo um grande sucesso, ninguém tem a menor dúvida. E o jornalista André Rizek trouxe pra gente uma informação importante sobre o planejamento da FIFA para essa competição. A gente sabe que a ideia inicial é de que a Copa do Mundo de Clubes seja de 4 em 4 anos. Ela entrou no calendário ali no lugar da Copa das Confederações. Só que, devido ao grande sucesso da competição nessa primeira edição aqui nos Estados Unidos, o André Rizek traz pra gente que a FIFA já está estudando a possibilidade de tornar a competição de 2 em 2 anos. E aí, nesse cenário, vamos lá. Primeiro eu vou dar minha opinião aqui, excluindo Fluminense, excluindo tudo, tá? Minha opinião aqui como uma pessoa que acompanha o futebol. Eu sou contra, eu acho que a gente tem que manter a competição de 4 em 4 anos, a escassez nesse caso é bom, né? Você jogar de 4 em 4 anos esse torneio dá uma importância maior a ele. Ficar jogando de 2 em 2 anos vai acabar se tornando uma parada muito corriqueira, essa competição, e eu acho que a grande graça é, assim como a Copa do Mundo, jogar de 4 em 4 anos, ter aquela expectativa de falar, pô, chegou o momento, aí tu joga a competição depois, pô, só daqui a 4 anos e tal. Eu acho que fica muito mais legal dessa maneira. Só que pensando do lado do Fluminense, e eu sou tricolor, vamos parar pra pensar aqui. Se essa competição ocorrer novamente em 2027, eles estão botando os últimos 4 campeões da Copa Libertadores da América. Então iria o campeão de 26, a competição seria no meio de 27, né? Seria o campeão de 26, de 25, esses dois a gente não sabe quem são ainda, o campeão de 24, que é o Botafogo, e o campeão de 23, que é o Fluminense. Então o Fluminense jogaria de novo a competição. Aí por esse lado, por essa razão, aí eu sou totalmente a favor de fazer uma outra competição em 2027. Mas vamos aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos. Acho que tem muita empolgação também com o sucesso dessa primeira edição da competição, que ainda está rolando. Acho improvável, tá, que role novamente a Copa do Mundo de Clubes em 2027, mas tá aí a informação do André Rizek. Eu quero saber a sua opinião, torcedor tricolor que tá ligadinho aqui na Central acompanhando esse vídeo. Você é a favor de uma competição de 2 em 2 anos ou prefere o modelo atual de 4 em 4 anos? E se antes da competição muitos clubes sul-americanos estavam receosos de enfrentar os europeus, será que a gente vai conseguir fazer frente? Será que a gente vai conseguir vencer os nossos jogos? Ao longo da competição ficou provado que sim, dá para fazer frente. O Fluminense empatou jogando muito melhor contra o Borussia Dortmund, o Botafogo venceu o PSG, o Flamengo venceu o Chelsea.
Ontem teve finalmente a primeira derrota, né, de um clube brasileiro na competição, foi 1-0 que o Botafogo perdeu do Atlético de Madrid com um gol no finalzinho do Griezmann, né? Então assim, fez jogo duro contra a equipe do Atlético de Madrid. O Luiz Henrique, técnico do PSG, mandou o papo reto sobre essa situação e sobre essa surpresa. Se liga aí no que ele falou. Abro aspas aqui. Não sei por que brasileiros, argentinos e sul-americanos estão tão preocupados se são melhores ou não que os europeus. Eu não entendo, porque todas as equipes europeias querem jogadores brasileiros, argentinos, mexicanos, americanos. Estão cheias deles. Claramente o futebol sul-americano é uma potência mundial. Cara, eu entendo, tá? A maneira que nós aqui, sul-americanos, vamos enxergar essa situação de vencer os clubes europeus. A gente sabe que o dinheiro tá todo lá, os principais jogadores vão para lá, né? Então assim, o fato deles contratarem jogadores daqui não quer dizer muita coisa, porque os nossos times podem ficar fragilizados, mesmo por conta disso a gente não conseguir competir. Mas por outro lado eu entendo, cara, eu acho que existe muito essa questão do a palavra é essa, do viralatismo, né? Da gente achar que os caras, porque são de fora, são muito melhores do que a gente aqui do Brasil e tudo mais. A gente sabe que ainda assim, tá? Pelo futebol brasileiro produzir muito jogador, mesmo com essa debandada, muitos jogadores saindo para jogar na Europa por N motivos, o Guardiola falou sobre isso no último vídeo que eu gravei também, a gente continua tendo futebol forte aqui, liga forte, a gente continua tendo grandes times aqui no futebol brasileiro. E aí, por outro lado da moeda, eu sou contra essa supervalorização de vencer ou de jogar bem contra clubes europeus. Eu acho que é dar muita importância para eles. Eu entendo a importância disso pra gente, tá? Mas eu acho que é dar muita importância pro futebol europeu. Eu até cheguei, quando tava na primeira rodada ali, na segunda rodada ainda, tendo aquela discussão de a gente vai torcer para os times sul-americanos contra os europeus, União Latino-Americana. Muita gente debatendo se deveria torcer para os times brasileiros contra os europeus. A pessoa falou, não, na fase de grupos eu vou torcer. A minha opinião sempre foi a mesma, cara. Assim, eu não vou dar importância para time europeu a ponto de eu torcer para um rival meu, torcer para Botafogo, torcer para Flamengo vencer, porque o outro lado é europeu. Assim, sinceramente, eu tô pouco me lixando para os times europeus. A minha rivalidade com o Flamengo e Botafogo, para mim, é muito mais importante do que isso. Mas o PSG vai achar que é superior aos brasileiros. Cara, a gente ganhar deles não vai mudar nada na opinião deles. Então, assim, eu não quero saber. Pra mim, o mais importante é que o Fluminense ganhe os jogos e eu gosto de ver meus rivais perdendo. Eu torço contra mesmo. Eu acho que é natural do futebol. Eu quero ver o Botafogo perder, eu quero ver o Flamengo perder. Não quero eles indo longe na competição. Então, a minha maneira de enxergar, eu não dou essa importância toda pra, latino-americanos contra europeus. Meu irmão, meu negócio é Fluminense contra o resto. Mas, claro, respeito quem pensa diferente. Agora, como o campeonato tá funilando, né? Botafogo já passou de fase, Flamengo já passou de fase, a gente já tem que parar com isso aí, né? Que aí já começa a preocupar. Já tá definido que o Botafogo vai pegar o Palmeiras, vai ser um confronto de brasileiros, então um vai cair. PSG pega o Inter Miami, né? Já são os clubes que estão definidos ali a classificação para a próxima fase. E o Flamengo ainda tá em aberto quem pega, mas muito provavelmente vai ser o Benfica, que deve passar em segundo nesse grupo C. Vamos falar um pouquinho então de Fluminense e Mamelodi. Amanhã tem esse jogo diretamente aqui de Miami. Aqui não, né? Eu tô em Opa-locka, que é na região metropolitana ali de Miami, mas não é exatamente ali no meio do fervo de Miami. Mas já estou aqui, né? Aqui na verdade, até mais perto do estádio do que Miami. Miami tá aqui, onde eu tô aqui, o estádio tá mais aqui em cima, né? Então eu tô mais ou menos no meio do caminho ali pro estádio. A gente sabe, né, que os estádios aqui, lá em Nova York, era o estádio de Nova York, mas o estádio é em Nova Jersey, né, que é a cidade ao lado. Enfim, a gente sabe como é que funciona. Aqui em Miami não é diferente. Mas vamos falar um pouquinho desse jogo, porque a FIFA definiu quem vai ser o árbitro dessa partida. Vai ser o inglês Anthony Taylor. E aí tem aqui uma rápida descrição, né, da trajetória da carreira dele até o momento. Ele começou ali, se tornou um árbitro FIFA em 2010, veio ganhando experiência em torneios importantes, jogos importantes, apitou mata-mata da Supercopa da UEFA de 2020, final de FA Cup, e foi o árbitro que comandou aquele jogo da Eurocopa de 2020, quando o Christian Eriksen teve uma parada cardíaca dentro de campo, um momento muito delicado. Felizmente, né, ele se recuperou, voltou até a jogar futebol a nível profissional. Outro caso importante ali da trajetória do Anthony Taylor foi em 2023, quando o José Mourinho, na época treinava a Roma, fez duras críticas ao árbitro e foi até o estacionamento do estádio confrontar ele após uma partida contra o Sevilha, um Roma e Sevilha que rolou pela Liga Europa. Então algumas polêmicas ali da carreira do Anthony Taylor, que é quem vai comandar esse jogo do Fluminense contra a equipe sul-africana. E aí,
né? Naturalmente, a gente sabe como é que é aqui no Brasil, né? Quando a gente fala de África do Sul e futebol, a gente pensa logo em quem? Papai Joel. Papai Joel treinou a seleção sul-africana na Copa do Mundo de 2010. A gente entende que ele é um cara que sabe bastante do futebol local e ele fez a sua análise sobre o Mamelodi Sundowns. Abro aspas aqui para o que disse o Joel Santana. Favoritismo no futebol, eu não gosto de falar dessa palavra não, porque nem sempre aquilo que a gente gosta acontece. Mas o Fluminense vai ganhar porque tem mais time. E pelo menos o Fluminense levou um susto no último jogo, porque entrou muito relaxado. Já falei, relaxamento e futebol não andam juntos. Se jogar normal, natural, vai ganhar. O time deles é bom do meio pra frente, mas é desorganizado atrás. O Fluminense vai ganhar, tomara que seja 3-0. Esse tipo de competição não se pode dar oportunidade ao azar. Se o Fluminense entrar sério, vou falar mais uma vez, do jeito que joga, do jeito que tá jogando, se o Renato botar o time que tem que ser colocado, o time que terminou o último jogo, um time guerreiro, agressivo, lutador, brigador, que desde que os jogadores entraram fizeram um gol em cima, buscando essa vantagem, o Fluminense vai vencer. Não vai ser zebra porque o Fluminense vai ganhar o jogo e vai ganhar com uma vantagem boa. Não penso que os jogadores são bobos, não. O jogador tem talento, mas às vezes relaxa. E é nesse relaxamento que o Fluminense pode chegar lá e aproveitar. São bons jogadores, têm talento, alguns deles têm muito talento, mas às vezes se desarrumam muito, porque vão todos para frente querendo fazer o gol. E é com isso que o Fluminense tem que aproveitar para ganhar o jogo. O primeiro momento ali tá falando do relaxamento do Fluminense, que rolou contra o San, que a gente acaba tomando a virada ali na partida. E na última parte, ele fala de um relaxamento da equipe do Mamelodi, né? Eu não sei se a palavra relaxamento era exatamente o que ele queria usar, analisando o contexto. Acho que ele quis dizer que é um time muito ofensivo, esse time sul-africano. Eles tentam atacar, né? Tentam criar jogadas e muitas vezes não se preocupam tanto com a defesa, e aí tomam a jogada ali nas costas e acabam sofrendo os gols, né? Então aquele famoso caso do time que quer atacar muito e não se preocupa tanto em defender. Essa foi a análise que eu entendi desse time do Mamelodi Sundowns da África do Sul, que de fato é um time que do meio pra frente tem qualidade. Você vê o jogo contra o Borussia Dortmund, eles meteram 3 gols, tomaram 4, mas meteram 3 gols no Borussia Dortmund, né? Então assim, foi um jogo muito aberto ali. Claro, né? O Mamelodi sai na frente, o Borussia vira e faz 4-1 e o Mamelodi depois diminui esse placar. Mesmo assim, um jogo muito aberto, muitos gols para os dois lados. Então o Fluminense precisa estar com a defesa bem atenta para não tomar gol dos caras e aproveitar essas bobeiras deles para fazer os nossos gols e sair com a classificação. Portal Explosão Tricolor botou aqui a provável escalação do Flu para esse jogo de amanhã. De acordo com eles, a gente deve entrar novamente em campo com o mesmo time que jogou contra o Borussia Dortmund, isto é, Fábio no gol, Samuel Xavier na direita, Thiago Silva, Freitas e René lá na esquerda, um meio-campo com Martinelli, Hércules e Nonato, lá na frente John Arias, Canóbio e o Everaldo. O Germancano foi titular contra o San, não gostei da participação dele, e eu já falei aqui algumas vezes, né? Cara, eu não achei o Everaldo mal no jogo. Claro que, quando você tem um atacante que não faz gol, eu sou o primeiro a falar mal, tá? Sou o primeiro a falar mal e, assim, eu não tiro a razão de ninguém que quiser reclamar da atuação do Everaldo. Mas, em linhas gerais, eu achei que o Everaldo contribuiu com a equipe, tanto contra o Borussia Dortmund quanto contra o San, a partir do momento que ele entra. Mas essa questão que ele tá de não finalizar gol, eu já passei do nível de ficar com raiva dele, e tô ficando preocupado. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo com ele? O cara parece que tá sem confiança nenhuma pra finalizar. Porque assim, não é que tá sem confiança, ponto. Porque um jogador que dá um cruzamento de letra, ele tá com confiança. A falta de confiança é pra finalizar, pra fazer o gol. E pô, a gente tá falando de um camisa 9, não dá pro camisa 9 ter medo de chutar. Uma coisa que às vezes a gente reclama do Germancano é que o Germancano chuta todas, mas eu prefiro que o atacante peque por chutar todas do que por não chutar nenhuma. E esse é o caso do Everaldo, é isso que tem acontecido com o nosso camisa 9. Espero que ele desencante contra o Mamelodi, embora eu já tenha embarcado no projeto Everaldo, o Giroud tricolor. Então, também se ele não finalizar e o Fluminense vencer os jogos, tá tudo bem. Pra quem não entendeu a brincadeira, em 2018, na Copa do Mundo lá da Rússia, a França foi campeão, o Giroud era o camisa 9, titular da seleção francesa. Ele não fez nenhum gol na competição, acho que ele não deu nenhum chute a gol na competição inteira, mas tinha um papel tático ali importante e a França foi campeã. Então, se for pra acontecer de novo, Everaldo, fique aí sem finalizar, sem fazer gol, mas o Fluminense ganha os jogos se for ser campeão, pra mim tá tudo bem. Se o Fluminense for campeão, meu amigo, não importa quem faz o gol. Pode ser o Renato Gaúcho entrando em campo lá pra fazer o gol, pode ser gol contra do adversário, não quero nem saber, eu quero que o Fluminense seja campeão. E é nisso que a gente tá focado. E a visibilidade que a Copa do Mundo de Clubes traz para os times brasileiros,
todos os times que participam da competição, na verdade, já está começando a ser sentida. Tem clubes do exterior de olho em atacante do Fluminense. A gente vai falar sobre isso, só antes rapidinho, deixa eu aproveitar para dar uma moral pra galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está aqui assistindo a comentar aqui embaixo, me fala seu nome, de onde você acompanha a Central Fluminense. A gente gosta demais de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central alcança. Galera, chega junto, deixa um comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Vander Lúcio, de Governador Valadares, em Minas Gerais, pro Júnior Magno, de Itaipuaçu, pro Milton, de Ipanema, lá em Minas também, pro Da Mata, de Petrópolis, e pro Jorge Filho, de Búzios. Um abração pra galera tricolor ligadinha na Central Fluminense, convite mais do que reforçado. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo? Então comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você tá nos acompanhando. Combinado? Vamos falar dessa informação. Quem traz pra gente é o jornalista uruguaio Uriel Yugt. De acordo com ele, o Kevin Serna está sendo observado por equipes do exterior. O atacante tricolor tem sido alvo de sondagens de equipes tanto da Turquia quanto da MLS, que é a liga aqui dos Estados Unidos. De acordo com o jornalista, ainda não existe nenhuma proposta formal pelo atacante do Fluminense, mas existe a possibilidade sim de que algo chegue ao fim do Mundial. Vale lembrar, nesse momento não tem janela fechada, mas após a competição, em julho, abre a janela normalmente no meio do ano. E aí, nesse momento, pode haver esse assédio ao Kevin Serna, atacante colombiano do Fluminense. O contrato dele com o tricolor é até dezembro de 2027 e ele vem tendo uma ascensão meteórica na carreira, né? Ele não conseguiu jogar a nível profissional na Colômbia, foi ter esse primeiro momento no futebol peruano, começou na segunda divisão de lá, e foi subindo até chegar no Alianza Lima, que é um dos maiores times do Peru. Teve destaque, veio parar no Fluminense, até então campeão da América, né, era o atual campeão da América. Tem entrado no radar da convocação da seleção da Colômbia, não conseguiu a sua primeira convocação, mas tem estado frequentemente nas pré-listas, então tem tido essa ascensão ali em sua carreira. Agora, clubes, né, de fora da América do Sul observam a sua situação e podem sim fazer um movimento para contratá-lo nessa próxima janela. Gente, eu não liberaria o Kevin Serna, tá? Simples assim, é um jogador importante, útil pro elenco. Aqui na Copa do Mundo de Clubes ainda não conseguiu se destacar, não achei ele bem nos dois jogos, né? Foi titular contra o Ulsan, não gostei da participação dele. No primeiro jogo contra o Borussia também achei que ele poderia ter entrado melhor. Eu achava muito que era a cara da gente vencer o Borussia Dortmund com o gol dele, que é um jogador que tem muita estrela. Não conseguiu ainda jogar bem, quem sabe amanhã contra uma Mamelodi, não é o momento, né, do Kevin Serna. A gente vivia a experiência Kevin Serna, né, ele entrar no segundo tempo ali, fazer um gol, ajudar o Fluminense a sair com essa classificação. Não liberaria ele, eu acho um jogador importante a nível de elenco. Não é titular do Fluminense, eu não vejo ele com nível para ser titular do Fluminense, mas uma peça para sair do banco de reserva no segundo tempo, mudar o jogo, eu acho que pode ser sim. Ele tem a característica de um jogador que, por mais que jogue pelo lado de campo, sabe fazer gol, que é importante, ele sabe finalizar, sabe, né, o gol que ele faz contra o Inter, fica muito claro isso, cara a cara com o goleiro, ele teve frieza ali para fazer um gol que muitos centroavantes da Série A não faria. Então não liberaria o Kevin Serna, mas existe essas sondagens aí de equipes da Turquia e do futebol estadunidense. Quero saber a sua opinião, torcedor tricolor ligado aqui na Central Fluminense. Você negociaria o Kevin Serna? Acha que a gente consegue coisa melhor no mercado? Ou entende que ele é uma peça importante nesse elenco do Flusão? Comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço aos nossos tricolores. Tamo junto.